Jesus, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor presidente Abimael Florencio da Costa. Quero convidar agora os amados a fechar seus olhos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de podermos estudar a Tua poderosa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, Pai, te agradecer por esse privilégio de podermos estudar, Pai amado, a Tua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado. Pai, abre nossa mente, nos ilumine nesta manhã, para que nós possamos entender a Tua palavra, e não só entender, mas guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado é o nome santo do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, iremos dar continuidade às lições bíblicas da CPAD deste trimestre, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na semana passada, estudamos a lição de número 8, que teve como tema edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde explicitamos que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito Santo. E apresentamos também o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E por último refletimos que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. E hoje estudaremos a lição de número 9, dia 31 de maio de 2020, que tem como tema o mistério da unidade revelado. Louvado o nome santo do Senhor. Texto áureo. Isto se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. Nós daremos continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios. Então, texto áureo. Efésios, capítulo 3, versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13, ao qual nós iremos estudar e analisar. Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Louvado é o nome santo do Senhor. O objetivo geral: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos
apóstolos. Esta lição possui 3 objetivos específicos ao qual nós devemos atingir ao final desta lição. Primeiro objetivo, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Segundo objetivo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E terceiro e último objetivo, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. A introdução desta lição. Nesta lição nós estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas. Como o mistério foi revelado na nova aliança. Né? E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, nesta lição, amados, nós vamos ver que Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, eles receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto, ao qual nós estamos estudando no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Então, eles receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Então, como nós falamos nessa lição, nós estudaremos o conceito bíblico para mistério. Nós vamos saber o que significa no grego mistério, né? E como esse mistério como ele esteve oculto nas eras passadas, no Antigo Testamento, né? Como o mistério foi revelado na Nova Aliança, no Novo Testamento, né? E como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade, como ele foi estabelecido antes, lá na eternidade. Esta lição ela possui 3 tópicos com seus respectivos subtópicos, ao qual nós iremos estudar e analisar nesta aula. Primeiro tópico, o mistério oculto no Antigo Testamento. Então nós vamos estudar sobre o mistério que esteve oculto no Antigo Testamento. Né? Dentro desse tópico nós vamos estudar sobre o conceito bíblico de mistério. Nós vamos estudar também sobre o desconhecimento do mistério e o mistério e os profetas da antiga aliança. O segundo tópico, nós vamos estudar sobre o mistério revelado no Novo Testamento, onde nós iremos abordar os seguintes assuntos. Revelado aos apóstolos e aos profetas, o mistério que foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Nós vamos estudar também sobre o mistério oculto revelado, esse mistério que foi revelado, e a magnitude do mistério. E no terceiro e último tópico, nós vamos estudar sobre o mistério pré-estabelecido por Deus, estabelecido antes, tá? No qual nós vamos estudar os seguintes assuntos: as riquezas insondáveis de Cristo, né? O eterno propósito em Cristo e, por último, o plano divinamente pré-estabelecido. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Que todos tenham uma aula abençoada. E vamos então ao primeiro tópico dessa lição, que vai falar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Amados alunos, na lição passada nós falamos acerca do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Os judeus eles acreditavam serem os únicos beneficiários das promessas de Deus. E os gentios, em contrapartida, os gentios, eles ignoravam essas promessas, até mesmo porque eles viviam em uma outra realidade, né? Eles viviam em meio à idolatria, sem Cristo, sem Deus, sem esperança, como diz a própria carta de Paulo aos Efésios. Então, eles viviam uma outra realidade, então eles ignoravam as promessas. E os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dessas promessas, das promessas de Deus.
Porém, ambos, tanto judeus como gentios, desconheciam o mistério que esteve oculto, né? O qual o apóstolo fala que foi manifestado a ele, né? Na sua carta, na carta aos Efésios, capítulo 3, o apóstolo Paulo que fala que esse mistério foi manifestado a ele pela revelação a ele. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar acerca desse mistério. Vamos ver o conceito bíblico de mistério, né? O que ele significa no grego. O que significa mistério no grego? O grego ele foi o idioma original do Novo Testamento. Por isso que é importante nós sabermos o significado da palavra no grego por ter sido o idioma original do Novo Testamento. Então, amados, no grego, a palavra mistério, ela significa mysterium. Significa segredo ou doutrina secreta. Isso quer dizer o quê? Que indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, indica o quê? Alguma verdade divina, verdade de Deus, que esteve oculta em Deus e passou a ser o quê? Conhecida. O apóstolo Paulo fala no capítulo 3 da carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte: como me foi este mistério manifestado pela revelação. Então o apóstolo Paulo fala que esse mistério, essa verdade oculta, essa verdade divina que esteve oculta, né, em Deus, foi manifestado a ele pela revelação. Então, amados, esse mistério que esteve oculto, ele não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, né? Como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo, né? Então, ele não se refere a esse mistério, ele se refere sim a segredo, doutrina secreta, indicando a verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida de todos, né? Não algo oculto no sentido de ocultismo, no falso misticismo, onde apenas aqueles que eram adeptos desses tipos de seitas ocultistas, esses iniciantes somente eles tinham acesso. Não. Pelo contrário, no cristianismo significa o quê? Como nós falamos, uma verdade que esteve encoberta, tá? Uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício o quê? De todos. Então não é só para alguns, tá? Algo oculto que só alguns têm acesso, revelado só para alguns, tá? Mas é uma verdade que esteve oculta em Deus, encoberta em Deus, e agora Deus ela é desvendada em benefício de todos. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte, que quer que todos, né, diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então não é um mistério no sentido de ocultismo, de um segredo oculto ao qual só alguns têm acesso, ou um mistério no sentido de uma mentira que esteve oculta, não. Mas no sentido de uma verdade, tá? Não ocultismo no sentido de mentira também, mas uma verdade que esteve encoberta por Deus e agora foi desvendada por Deus em benefícios de todos, tá? Em benefício de todos. Isso porque, como o apóstolo Paulo diz, porque Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, algo que vem em benefício de todos. Porque esse é o propósito de Deus, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, conheçam a verdade. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, o conceito bíblico de mistério é isso. Mistério no sentido de segredo, doutrina secreta, uma verdade, tá, divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, amados, nós estudamos aqui acerca do conceito bíblico de mistério, como nós vimos aqui no grego, que é a língua original na qual foi escrito o Novo Testamento.
E é interessante também nós analisarmos o que o apóstolo Paulo falou no versículo 5 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, no qual ele fala que noutros séculos, no passado, não foi manifestado aos filhos dos homens, este mistério não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então é interessante nós analisarmos esse versículo. Por quê? Para nós compreendermos em que sentido o mistério esteve oculto, né, noutros séculos, no passado, noutras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como. O apóstolo Paulo ele fala, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado. Então, esse advérbio é interessante nós analisarmos ele, o que aparece no texto. Ele tem um valor circunstancial. O apóstolo Paulo fala, noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como, ela indica que no Antigo Testamento, que no passado esse mistério não foi dado a conhecer, tá? Ele não foi dado a conhecer, tá? Não tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Tomaram sim conhecimento, não, é claro, como na nova aliança, mas tomaram, e é o que nós veremos agora. E a relação desse mistério com os profetas da antiga aliança? Qual relação? Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, tá? Eles conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Eles fizeram menção delas. Então nós temos aqui algumas referências na qual os escritores do Antigo Testamento fazem referência às bênçãos prometidas aos gentios. Tá? Nós temos como exemplo a promessa feita a Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo Gênesis 22, 18, diz assim, Deus falou a Abraão, e na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, nós vemos que Deus falando que todas as nações serão benditas, todas as nações da terra. Vendo o que? As bênçãos prometidas também aos gentios, que elas alcançariam também os gentios. Isaías capítulo 11, versículo 10, diz assim, acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, Jesus, fazendo referência a Jesus, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Malaquias capítulo 1, versículo 11, livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 11, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, e outras referências aqui, o que os irmãos podem ler depois. Então, existiam as bênçãos prometidas aos gentios. Tá? O que esses profetas da antiga aliança não sabiam era como isso iria acontecer, como Deus faria algo totalmente novo, como Deus fez, né? Quebrando as barreiras raciais, derrubando as barreiras raciais e religiosas, né? Rompendo as barreiras raciais e religiosas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério, o culto. Então, eles não sabiam era como isso iria acontecer, né? Como iria acontecer, como Deus faria algo totalmente novo, como Deus fez, né? De unir judeus e gentios em um só povo, integrante de um mesmo corpo, que é o que? A igreja, o mistério oculto. Então, o mistério oculto é o que? A igreja, judeus e gentios, né? Sendo um só povo, uma só nação, né? Uma só família, né? Integrante de um mesmo corpo, que é a igreja, o mistério oculto.
Vamos agora, então, ao segundo tópico dessa lição, que vai falar sobre o mistério revelado no Antigo Testamento. Então, nós falamos sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Agora nós vamos falar sobre o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado a quem? Aos apóstolos e aos profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. E é interessante que ele fala que ele é prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo, ele se declara, em outras epístolas, ele se declara apóstolo dos gentios. Romanos 11, 13, ele fala assim, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, a minha chamada, né? A chamada dele. Então Paulo destaca aqui a sua condição de prisioneiro, tá? Por vós, pelos gentios. Por ali, a pregar para os gentios, pregar a palavra de salvação para os gentios, ao qual ele foi chamado por Deus para pregar aos gentios. Ele também destaca o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Quando ele diz que esse mistério foi manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, o apóstolo declara que o mistério foi manifestado a ele pela revelação. Então, está descrito lá em Efésios capítulo 3, versículo 1 a 3, carta de Paulo aos Efésios. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Então, o apóstolo Paulo ele diz que ele não recebeu o apostolado, essa chamada para ser enviado a pregar o evangelho, a palavra de Deus, aquilo ao qual Jesus revelou a ele, a doutrina ao qual Jesus revelou a ele. Ele fala que não recebeu de homem algum, mas sim de quem? Mas sim de Cristo. Ele diz assim em Gálatas 1:1. A Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Então ele é apóstolo por Jesus Cristo. Jesus Cristo o chamou e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Ele fala que a doutrina que ensinava não aprendeu também de homem algum. Então ele não foi chamado, não recebeu o apostolado, a chamada por homem algum, e não recebeu a doutrina que ele ensinava, não aprendeu de homem nenhum. Tá? Gálatas 1, 11, 12, ele diz assim, o mais fácil foi saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele diz que o que ele aprendeu veio de Cristo, e aquilo que ele ensinava veio de Cristo. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão que lhe foram divinamente confiadas pela revelação. Isso significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas. Deus confiou a ele pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto, esse mistério oculto, qual é a igreja, que foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele fala que foi revelado a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Tá? Intelectual, como houve no Antigo Testamento. Então, não era pelo raciocínio intelectual. Não adiantava a pessoa ela ser ali um rabino, o mestre da lei, conhecer ali a escrita, né? Mas ele teria que conhecer sim o dono da escrita. Não adianta você ler a Bíblia e conhecer a letra, mas você tem que conhecer o dono da letra, né? Que é o Senhor. Então, não adiantava ele ser... Isso aconteceu até mesmo com ele. Ele que era fariseu, né, estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores estudiosos daquela rabino, maiores estudiosos daquela época. Fariseu, conhecia a lei, mas mesmo assim ele perseguiu os cristãos.
Ele só parou de perseguir os cristãos quando ele teve um encontro com Cristo. Aí, Jesus, ele transformou a vida de Saulo, né, que passou a ser chamado de Paulo, de tal forma que de perseguidor ele passou a ser perseguido. Ele passou a ser, aqui como diz, prisioneiro, né, de Cristo. Ele passou a pregar o Evangelho, a palavra do Senhor. Então, ele indica que o ministério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Então, muitos não entenderam o mistério de Deus porque era por meio de raciocínio intelectual. Tanto que o próprio apóstolo Paulo ele só entendeu o ministério a partir do momento que ele se converteu. Talvez no momento que Cristo transformou a vida dele. Ele passou ali a ser templo do Espírito Santo, a receber a revelação do Espírito de Deus. Assim também é conosco também, amados. Nós temos que ser templo do Espírito Santo, nós temos que ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos entender a palavra do Senhor. Então, portanto, o apóstolo ele enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por meio de sabedoria humana, o qual ele descreve lá para os Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então, ele quer dizer que ele era direcionado, aquilo que ele falava era a revelação do Espírito de Deus, ele era direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o ministério ele foi revelado ao apóstolo Paulo e aos outros apóstolos e profetas. Em termos gerais, o mistério revelado é o quê? É a igreja, como nós falamos. E essa revelação, desse mistério, ele começa o quê? Pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Então, o Pai, Deus, ele idealizou tudo desde antes da fundação do mundo. Né? Segundo Efésios 3:11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus idealizou tudo isso. Deus, tudo antes da fundação do mundo, Deus já tinha um propósito com relação a um plano de salvação para a humanidade, para toda a humanidade. E esse processo de revelação começa, não só com a idealização do Pai desde sempre, desde antes da fundação do mundo, mas prossegue com a execução da obra de Cristo ali na cruz do Calvário e também com a criação através ali da obra, através do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo ali na cruz do Calvário, com a criação de uma nova humanidade. Né? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou. O véu se rasgou. Então, aquela parede de separação ela foi derrubada. Então não existe mais conflito. Né? Então, agora nós temos paz com Deus e paz com os homens. Né? O judeu cristão e o gentio, agora eles têm paz uns com os outros. O véu se rasgou, a barreira foi derrubada. A barreira de separação ela foi derrubada. Então, a criação... E assim, houve a criação de uma nova humanidade. Um novo homem. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades que ocorreram, né, que é a igreja, aos santos apóstolos e aos profetas. Que é a igreja que é o quê? A união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado, ela recai sobre quem? A responsabilidade da igreja. Agora a igreja tem a responsabilidade, a responsabilidade de anunciar as dádivas do mistério revelado. Então nós agora, a igreja, nós que temos essa responsabilidade de anunciar as dádivas do mistério, desse mistério revelado, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida entre todos os povos, todas as nações.
Significa que a própria igreja, amados, é o quê? Nós somos a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Louvado é o nome santo do Senhor. Então nós vemos a magnitude do mistério, né? Onde em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa, independente de etnia ou classe social. O apóstolo Paulo ele fala na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz assim, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então todos são o quê? Igreja, todos que aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, são o quê? São igrejas, são a mesma família, são o mesmo corpo, independente de classe social. Basta crer, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador para ser igreja do Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, quer dizer o que? Ou seja, são herdeiros também, e de um mesmo corpo e participante das promessas em Cristo pelo Evangelho. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, até em tudo em todos. Então, todos são um, independente de raça, etnia ou o que for. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, da igreja primitiva, demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Então, para nós vermos até os próprios líderes da igreja primitiva, aqueles que eram judeus cristãos, né, os judeus que confessaram a Cristo, eles ainda demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo, independente de ser judeus. Eles achavam ainda que só aqueles que fossem judeus seriam aceitos, aqueles que fossem circuncidados, ou aqueles que se submetessem à circuncisão. Eles queriam que os gentios eles se submetessem à circuncisão, porque eles achavam que a circuncisão era uma condição para ser salvo. Então até para eles demorou eles entenderem. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 4 a 17, fala sobre a conversão de Cornélio, que era um gentil e que muitos ali, a igreja não entendeu como ele e sua família foram batizados com o Espírito Santo, receberam a Cristo, né? Então Pedro teve que se justificar ali perante a igreja, porque ele foi à casa de Cornélio, ele comeu com Cornélio, isso era algo terrível para eles que ainda não tinham entendido ainda o mistério de Deus ainda. Então esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde um princípio. Louvado é o nome santo do Senhor. Né? Então, amados, você vê que Efésios capítulo 3, versículo 7, onde diz assim, do qual foi feito ministro, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Versículo 10 também. Diz assim, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, é responsabilidade da igreja nossa de propagar aos homens esse mistério, ora revelado por Deus, que ele planejara desde a fundação do mundo, desde o princípio, tá? Deus planejou. Vamos então agora ao terceiro e último tópico, que vai falar sobre o ministério
pré-estabelecido por Deus. Deus, ele não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu, ou seja, estabeleceu antes um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Ou seja, no tempo certo. Deus estabeleceu um plano para ser executado que no tempo certo. O apóstolo Paulo, ele fala no versículo 8 da sua carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, ó, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, não sei o que, esse mistério, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado, ele é considerado pelo apóstolo Paulo como riquezas incompreensíveis, como riquezas insondáveis, né? E interessante que ele diz assim, ó, a mim o mínimo de todos os santos me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios. O mínimo de todos os santos. Esse termo, o mínimo, tá? No original, esse termo ele aparece ainda mais acentuado, né? Ele fala assim, a mim o mínimo de todos os santos, sendo que no original esse superlativo aparece ainda mais acentuado. A mim que sou, diz assim, ó, a mim que sou o menor dos menores entre todos os santos. E sua afirmação não possui fingimento, tá? O apóstolo Paulo ele tem essa humildade de falar que ele é o mínimo de todos os santos. A ele foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas ao qual ele considera como insondáveis. A expressão se refere ao que? Quando ele fala riqueza insondável, as maravilhas e a providência divina que estão além do entendimento humano. Né? Além do entendimento humano. Então, as maravilhas e providência divina que estão além do entendimento do homem. O homem não entende. Né? A graça dos mistérios de Cristo era maior do que ele podia humanamente, ou do que nós podíamos humanamente, do que o homem podia humanamente compreender. A graça do mistério só podia compreender através do Espírito de Deus. Né? Por isso que nós falamos anteriormente que o próprio apóstolo Paulo só compreendeu após dele ter um encontro com Jesus, após dele ser transformado por Jesus e ser cheio do Espírito de Deus. Aí ele pôde compreender as maravilhas e a providência divina, essas riquezas insondáveis do Senhor. Né? Só através mesmo do Espírito de Deus. Então, para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Né? A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Então, era um privilégio para o apóstolo Paulo ele ter essa oportunidade, essa chamada de pregar a palavra, o evangelho, as boas novas, a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, a qual nós como igreja agora temos essa responsabilidade e esse privilégio de estar pregando aos povos, a todas as nações, raças, etnias, esse mistério. Proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo que livremente concedido. Então Deus tinha desde a eternidade um plano de salvação. Ele tinha desde a eternidade ele pré-estabeleceu um plano para ser executado. Então proclamar essas dádivas foram dádivas projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de quem? Por meio de Cristo. Tudo isso abrange
o beneplácito da vontade divina, da vontade de Deus, que articulou o plano. O conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Quer dizer o quê? Ou seja, que através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário, o plano pré-estabelecido ele foi o quê? Executado. O mistério ele foi revelado. O eterno propósito em Cristo, né? Esse eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Nós vimos isso. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, no tempo certo. Pedro fala na primeira carta, capítulo 20, Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação. Então, Deus não só criou o homem, o ser humano, mas ele também sempre esteve no controle da sua criação, né? Independente lá do pecado no jardim do Éden, Deus ele sempre teve controle, ele sempre planejou ali, teve sempre um plano de salvação ali para a humanidade. Então, Deus ele sempre esteve no controle da sua criação para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, porque aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, né, se torna igreja do seu corpo de Cristo, ele recebe a salvação. Então, a vida eterna, ele tem a vida eterna. Então, o plano de salvação que abrange o mistério da igreja, né, e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com os desígnios, a vontade divina para serem executados por intermédio de Cristo. O plano divinamente pré-estabelecido, estabelecido antes, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Tá? Deus não foi apanhado de surpresa, até porque Deus onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus planejou tudo antes, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo planejou tudo antes da fundação do mundo. Então, ao contrário, Deus não foi apanhado de surpresa ali com o pecado de Adão. Não. Deus sabe de todas as coisas e já tinha já um plano de salvação para o homem. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então, amados, essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Então, amado, todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Então, nada é por acaso. Se nós hoje estamos passando por tudo que nós estamos passando, existe um propósito eterno em andamento. Saiba que Deus ele está no controle de tudo. Então, não temas, né? Não entre em desespero, não saiba que Deus ele está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua família, Deus está no controle de tudo. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, amados, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo. No tempo certo, o mistério da igreja ele foi o quê? Executado, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Louvado é o nome santo do Senhor.
Louvado o nome santo do Senhor. Então, amados, Deus, ele tinha um plano já pré-estabelecido. Já tinha um plano pré-estabelecido para a humanidade. Então, desde a eternidade, o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo que oportuno, em tempo que certo, dentro da vontade de Deus, porque tudo é dentro da vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Por mais que para alguns pareça não ser boa, né? Algo que acontece na sua vida, na minha vida, muitas vezes parece não ser aquilo qual nós queríamos que acontecesse, mas saiba que quando nós entregamos nossa vida a Jesus e deixamos que Ele venha fazer a sua vontade em nossa vida, nós temos que entender que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e Deus faz tudo no tempo certo. Amém? Louvado o nome santo do Senhor. Então, amados, o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Esse era o mistério oculto, a igreja, né? Então nós vimos como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E mostramos que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno, no tempo de Deus, no tempo certo. Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por quem? Por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela igreja, por nós que somos igreja do Senhor. Nós somos agentes dessa revelação, aleluia, de anunciar, nós somos agentes revelador do mistério de Deus, aleluia, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Louvado é o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus ele possa te abençoar rica e abundantemente, que você possa guardar a palavra de Deus em seu coração e que nós não venhamos meramente ser ouvintes da palavra de Deus, mas que nós venhamos ser praticantes da palavra de Deus e que nós venhamos, como igreja, sermos agentes, divulgadores desse mistério de Deus, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo, formando assim a igreja do Senhor, ao qual um dia será arrebatada e irá encontrar o Senhor Jesus nas nuvens e um dia irá reinar com ele. Louvado é o nome santo do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor em nome de Jesus por esta lição de hoje, pela sua poderosa palavra em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade, o privilégio de podermos estudar a Tua poderosa palavra, Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada dos gumes, a Tua palavra que não volta vazia, Pai, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que alimenta, ó Pai, em nome de obrigado, Pai, pela dádiva da salvação, obrigado, Pai amado, por sermos, Pai amado, a Tua igreja, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por ter revelado a nós o mistério, Senhor, que estava oculto, Pai amado. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, muito obrigado. Abençoa cada aluno, Pai amado, seus familiares, Pai amado. Dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai amado, que o Seu nome venha ser glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, até a próxima videoaula, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.